Boa noite a todos. Estamos retomando nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. Hoje nós temos uma parábola muito interessante. Parece, mas não é a mesma parábola da semana passada. Nós vimos os símbolos da vinha, dos obreiros, dos trabalhadores, mas essa daqui é mais conhecida como a parábola dos trabalhadores da vinha. É uma parábola que nós veremos em duas etapas, duas partes. Não é que seja sequencial, mas serão duas interpretações. Essa daqui é mais, entre aspas, tradicional, embora haverá riqueza, né? Como sempre, nos detalhes. E haverá muita coisa que nós aprenderemos juntos, tá bom? E na semana que vem, nós teremos a interpretação profética, se a gente pudesse dizer assim. Tá bom? Então, essa é a primeira parábola onde nós teremos esse tipo de interpretação. E já vou fazer a propaganda, né, para a parábola do bom samaritano, que terá o mesmo padrão, uma interpretação tradicional no primeiro estudo e numa segunda, em uma interpretação profética. Não percam. Para iniciarmos nosso estudo, temos bastante conteúdo. Gostaríamos de pedir a presença do Espírito Santo. A Flávia vai orar por nós, por favor. Oremos. Querido e bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, porque grandes e maravilhosas são as suas obras. Obrigado, ó Pai, pela sua palavra, pelo estudo que vamos ter hoje, que já tivemos até hoje também, Senhor. Agradecemos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor fez, faz e será e fará por nós. Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo guie este estudo, guie a nossa mente, nossa inteligência, nos capacite para a sua obra, Senhor, com o conhecimento, e que esse conhecimento seja para a honra e glória do seu nome e não para o nosso engrandecimento próprio. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, a amar a sua vinda e dividi-la com outras pessoas, essa maravilhosa boa nova. Nos ajude hoje com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Então, nós vamos sempre para o nosso texto de cabeceira, né? É onde Jesus nos lembra o objetivo das parábolas. Mateus 13:34. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, temos o privilégio de vasculharmos assuntos espirituais profundos que chegam milênios depois para nosso deleite e nosso aprendizado. É, esta parábola se encontra em Mateus 20. Vamos fazer uma leitura um pouco mais rápida, sem nos determos, e nosso estudo hoje será 70% focado no contexto da parábola, porque vamos precisar entender por que Jesus contou essa parábola em resposta à pergunta de quem e por que essa pessoa fez aquela pergunta, tá bom? Talvez na sua lembrança, mesmo sabendo do conteúdo dessa parábola, você não saiba responder essas perguntas, mas não será difícil, mas será importante entendermos isso. Então, os antecedentes estão no capítulo 19 desta parábola, por isso nós voltaremos um pouco no texto em questão, tá? Mas vamos para a leitura direta. Mateus 21:4 até o 16 faremos a leitura. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um denário, já vou colocar aqui a versão mais tradicional, tá? Em lugar de dinheiro, um denário por dia, mandou-os para sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-se-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo.
E aproximando-se à noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros, ou pelos últimos, né? Até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora undécima, receberam um denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas, do mesmo modo, receberam um denário cada um. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros, estes últimos, trabalharam uma só hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que eu quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa é a leitura simples, direta da nossa parábola. Parece fácil de entender, a lição já sai à luz, né? Rapidamente neste último versículo, mas é algo sempre mais profundo que precisamos entender dentro dessas perguntas que eu fiz. Por que ele contou, para responder a quem e por que essa pergunta, essa pessoa fez essa pergunta, tá bom? Nesse aspecto, a parábola vai ficar intrigante e interessante, pois é o contexto que nos leva e os detalhes, a profundidade do que Jesus queria dizer, tá bom? Então, ler apenas não é suficiente. Sempre precisamos lembrar, a mente com a qual nós pegamos a leitura da Bíblia nos leva a entender o que nós entendemos de cultura ocidental, linguagem hispana, portuguesa, espanhola, ocidental, e nós não entendemos da maneira como foi escrito numa cultura oriental e principalmente com o objetivo de Jesus, ok? Então, precisamos de algumas respostas para todas as parábolas, se nós quisermos entender a sua profundidade. Então, as perguntas que precisamos responder, no geral, algumas delas já fizemos em estudos anteriores. Em qual momento é contada esta parábola? Em quais circunstâncias Jesus apresenta? Quem está ouvindo? Ele conta essa parábola para responder a perguntas de alguém? Qual é a cadeia de circunstâncias ou eventos que levam ao pensamento de Cristo para ele escrever essa parábola, contar essa parábola, perdão? Dessa forma, quando respondemos a estas perguntas, nós temos uma maior possibilidade de entendermos o que Jesus pensou e queria. E assim faremos nesse estudo a respeito do que aconteceu no contexto, tá bom? Então vamos descobrir que Jesus vai dar essa resposta em formato de parábola para alguém que não estava entendendo a sua missão ou estar ao lado de Jesus. Então, quando nós não entendemos o contexto, podemos dar interpretações tão diversas e erradas que fogem da intenção de Jesus. Então, tendo respondido essas perguntas que eu acabei de fazer, né, poderemos entender a profundidade e fazermos duas aplicações corretas. E creio que vocês já estão se acostumando. A primeira aplicação é para aqueles que Jesus estava contando, sejam fariseus, discípulos, multidão. E uma segunda aplicação mais importante para nós, que é para o nosso tempo, para o mundo, para os cristãos, para os adventistas, que é a que nos interessa. Então, nós não queremos apenas compartilhar conhecimento, transmitir detalhes, e sim queremos levar a cada um de nós a reflexões e decisões baseadas na a primeira e na segunda aplicação desta parábola. Ok? Então, a segunda interpretação que é para nós será mais natural.
nessa medida, vamos entender que já aparece um termo de Jesus mesmo usou, né? É, na parábola, alguém dizendo para o pai da família: Você é bom. Então, no contexto da parábola, também aparece alguém que vai dizer o mesmo para Jesus. Por isso, vamos voltar um pouco no tempo para entender o que aconteceu para que, e já vou dar a dica, tá? Para que Pedro fizesse uma pergunta, um comentário. E esse comentário de Pedro levou a Jesus a contar a parábola. Então vamos entender primeiro o que aconteceu para que Pedro, ouvindo, assistindo uma cena, ele falasse o que motivou a Jesus a contar a parábola. Leiamos juntos Mateus 19, 16 e 17. O texto diz: E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então é interessante que a parábola termina, não sei se vocês se lembram, né? Quando alguém disse e usou a expressão bom. E agora jovem rico está iniciando a sua conversa com Jesus, dizendo que ele é um mestre bom, que ele é bom. Então, há uma conexão entre essa expressão, entre o capítulo 19 e a parábola do capítulo 20, tá bom? Então, de cara, nós entendemos que se Jesus é chamado de bom, e na parábola ele fala que o dono da vinha é bom, então o texto do versículo 17 que diz que só Deus é bom, nos leva a concluir, pelo texto bíblico, que o pai da família, o dono da vinha, é Deus. Ok? Entenderam, né? Então, bom é a expressão que o jovem rico usa para Jesus. Jesus disse que quem é bom é só Deus. E na parábola, o pai de família, o dono, disse que ele era bom, ao ele poder decidir assalariar justamente aos trabalhadores. Ok? Então, só para comprovar também, tá? Então vejam como no versículo 15 diz, né, na parábola, ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho porque eu sou bom. O pai de família está falando isso, né? Quem contratou os trabalhadores. Então, aqui nós respondemos a primeira simbologia. O dono da vinha é Deus. Ele é o único que é bom. Voltemos para o texto. Disse-lhe ele, né? Voltamos para o texto da conversa entre o jovem rico e Jesus. É, quais? Está falando dos mandamentos, né? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não sei se vocês notaram que todos os mandamentos citados por Jesus, não todos, né? Mas ele não citou todos do segundo grupo de mandamentos, mas ele citou todos os que ele citou são relacionados ao próximo, tá bom? É do mandamento 6 ao 10º. Por que Jesus faria isso? Porque ele conhecia o coração do jovem rico em relação à sua relação com a riqueza e com o próximo, tá bom? Então, ele resumiria assim, né? Em outro momento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quem está falando com Jesus é um jovem bom, honesto, com boas intenções, que cumpria a lei, porém, na sua essência, ele estava vazio. Sentia a dúvida de que faltava algo. Ele não tinha certeza da salvação. Ele, então, carente de preencher esse vazio, pergunta com sinceridade para Jesus aquilo. Então, ele se sente justificado diante dos homens, era de boa influência, de boa fama, mas no fundo ele sabia que
alguma coisa lhe faltava e se sentia perdido. Então, vendo que Jesus acabara de receber bem as crianças, ele se sentiu à vontade para se aproximar de Jesus e perguntar: o que farei para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta de Jesus no versículo 20? Nós vemos aqui: disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E aqui nós temos uma ilustração entre o jovem e Jesus. O que mais eu preciso fazer? É a pergunta, a dúvida do jovem rico. A pergunta dele está focada em fazer. O que falta? No contexto da dúvida do jovem, vai surgir um motivo para que Jesus conte a parábola. E intencionalmente coloquei essa ilustração para que vocês vejam que haviam discípulos observando o diálogo e então vai surgir um comentário de Pedro, tá bom? Então, só estou trazendo isso para você não perder a conexão que a gente está elaborando, tá? Vamos adiante, versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me, ok? Então, o diálogo continua, Jesus dá uma resposta, e ele diz claramente, conhecendo o coração desse jovem: vende tudo. Ou seja, você tem algo em primeiro lugar que não é Deus, e são as riquezas. Então, para provar que você ama mais a Deus e, consequentemente, você pode amar ao próximo, vende tudo e entrega aos pobres e segue-me. Jesus sabia o que se passava no coração desse jovem. Ele o amava. A Bíblia, perdão, Ellen White comenta isso, né? Por isso ele deu essa resposta. Ele queria que ele um dia se tornasse como Pedro, como João, né? Imaginem um seguidor, pescador de homens, um profeta, receberia visões, quem sabe, né? Porém, ele respeitou a decisão desse homem, desse jovem, e ele foi embora sem decidir seguir a Jesus, porque ele amava muito as suas pobres. Dessa forma, nós vemos que o diálogo não termina da melhor maneira, né? Como Jesus desejava, e esse jovem tristemente se afasta de Jesus por dar mais valor às suas riquezas. Então, é interessante que em algumas versões, né, como nós limos, Jesus responde para ele: se você quer ser perfeito, ou seja, completar algo, e era a única coisa que lhe faltava, né? Segue-me. Então vamos abrir um pequeno parêntese, porque também se conecta com a pergunta, com a motivação da parábola. O que significa ser perfeito? Tá bom? É um parêntese sobre essa questão que alguns se confundem e, não tendo a definição correta, levantam críticas ou falam de alguma teologia que a Bíblia não diz, tá bom? Não é o foco do nosso estudo, não é interesse, mas vamos abrir esse parênteses para fazer esse esclarecimento. Então, é, estamos falando sobre a perfeição do ponto de vista teológico, não do ponto de vista psicológico, da infalibilidade, da educação, da sociologia, tá bom? Porque quando falamos sobre essas áreas humanas, a perfeição tem uma definição diferente da definição bíblica, tá bom? Então, por quê? Porque o ser humano vai olhar para si mesmo, para a sua condição, e ele não vai enxergar a perfeição, tá bom? Humanamente, individualmente, socialmente, é impossível alcançar a perfeição. Então, cada uma dessas áreas estão corretas na sua avaliação e na sua análise, porém, nós mostraremos a versão bíblica. De novo, não é aprofundado, mas é apenas um parêntese, tá? O que o texto bíblico diz? Jesus mesmo diz aqui: sede vós
pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, Jesus mesmo nos motivou aos ouvintes desse texto e nos motiva para que sejamos perfeitos. Então, não é assunto Jesus não está entrando na definição do dicionário, ele está motivando a sermos transformados pela contemplação, ok? Vamos analisar alguns patriarcas para entendermos como Deus define na Bíblia a perfeição. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, em outros textos, né, aparece íntegro, e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então aqui está dada a definição que perfeição para Deus, avaliando o coração e o seu amigo íntimo Noé, era o quê? Andar com ele, andar com Deus, tá bom? Aos olhos de Deus, caminhar com Deus é ser considerado perfeito. Vamos complementar com o Salmo 119:1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, os bem-aventurados os perfeitos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Então, andar com Deus permite que nós andemos na lei do Senhor, ok? Significa viver conforme os ensinos do Senhor, estar junto dele, entender a vontade dele e fazer a vontade dele. Noé acreditou nas palavras de Deus, porque ele ouvia, reconhecia a voz de Deus, mesmo quando todas as pessoas não acreditavam naquilo que ele falava, que viria o dilúvio. Durante 120 anos, ele provou de que ele confiava em Deus, ele tinha certeza do que Deus tinha falado para ele aconteceria. Quando tudo acabou, ele e sua família foram salvos, né? E essa é a prova de que valeu a pena para ele ter confiado em Deus e ter caminhado junto com ele 120 anos de evidências de que a fé dele era genuína, porque ele confiava em Deus, tá bom? Então, quando nós ouvimos do próprio Jesus, né, que a segunda vinda dele será como nos dias de Noé, né? Não é um assunto científico, né? Não era na época, né, essa questão da chuva. A ciência da época falava que não havia registro de chuva, pelas medições de umidade, de vento, enfim. Então todos afirmavam, cientistas e não cientistas, de que não choveria. Então, o ponto aqui é o quê? Que Noé reconhecia a voz de Deus, se relacionava com ele e ele tinha certeza de que isso ocorreria, o dilúvio, mesmo nunca tendo visto e mesmo negando a ciência daquele tempo, ok? Então, essa é a diferença. Como será no futuro? Como nos dias de Noé, os que ouvirem a voz de Deus, inclusive irão contra o que a ciência dizer, porque o que Deus diz é o que, como Criador, ele pode mostrar que alguma coisa não esperada pela ciência poderá ocorrer, tá bom? Então, É, vejamos os textos que reforçam essa questão da salvação, o que significa andar com Deus no aspecto do resultado de ser perfeito, tá bom? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Um outro texto, Isaías: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou seu Deus e não ao outro. Ou seja, aqui se chama e se convida a quê? A contemplação. Quando você contempla ele, você admira, o ama, aprende a amar e você passa a falar com ele, ouvir muito mais e a sua fé cresce, sua confiança e você passa a fazer a vontade dele. Hebreus 12:2 diz, né? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Mais um
um ponto e um motivo para entendermos a questão da perfeição, ok? Então, quando nós olhamos para Noé, quem era o centro da vida dele? A quem nós estamos olhando? A nós mesmos, e então não encontramos perfeição nenhuma, ao contrário, né? Estamos olhando ao próximo que nos ofendeu, ou ao próximo que supostamente admiramos por ele ser um bom pastor, um bom líder, um homem íntegro, porém é pecador como nós. É, estamos invejando ao homem, estamos admirando, estamos criticando. Qual é o centro da nossa atenção, né? Estamos admirando a Jesus, estamos contemplando quão bom ele é. Quem é o centro? Então, nós lembramos, né? Vamos lembrar, nós somos o que nós contemplamos e somos transformados pela contemplação. Então, se olharmos aqui a nossa condição, né? Como nos dias de Noé, por isso coloquei novamente aqui Noé, não, nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades que as pessoas do passado, no aspecto de ver a realidade do mundo, ficarmos entristecidos, reclamando, é, insatisfeitos com a situação do mundo, da nossa família, do nosso trabalho, enfim, e diante disso, não estando satisfeitos ou totalmente, surgem os questionamentos, as reclamações, as lamentações, tanto no aspecto de por que não é melhor, né? Por que Deus não permite que as coisas melhorem. É, e nessa perspectiva, né? Quanto nos ensina Noé, quantas dificuldades ele teve e mesmo assim andou com Deus, ouvindo críticas e críticas e ele se superou a cada dia. Então, nós estamos reclamando da nossa situação, do mundo atual, ou estamos trabalhando para que a mensagem possa chegar a todos de maneira que Jesus possa voltar, tá bom? Então, qual é o nosso foco, né? Novamente voltamos à pergunta, tá bom? Então, neste caso, agora eu estou trazendo, perdão, não era Noé, aqui é a história de Jó. Então, por que estamos falando de Noé? Por que estamos falando de Jó? Precisamos entender o que se passava entre o jovem rico e Jesus para entender o que Pedro depois vai comentar, tá? O livro de Jó é o primeiro livro escrito na Bíblia e ele é necessário ser compreendido para que possamos compreender o restante da Bíblia. Nós não conseguiríamos entender a Bíblia toda se nós não compreendêssemos o livro de Jó, tá bom? Então, Jó caminhava com Deus, ele andava com Deus. O que o texto bíblico diz a respeito dele, né? Conectando essas expressões da perfeição, indo para abandonar o parêntese, né? Fechá-lo e voltando à expressão, o que é ser perfeito. Jó 1, 7 e 8 diz: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. E vejam as definições que Deus vai dar: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É interessante, né? Vamos falar disso daqui a pouco. O texto continua. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura não tu cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, ou seja, não lhe deste bênçãos, né, riqueza. A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Aqui nós vemos de que é, a única maneira de Deus provar que Satanás estava errado era permitir que Jó passasse pela aprovação, pela dificuldade, para ele demonstrar ao universo, ao concílio divino, onde Satanás estava dialogando com Deus, e essas testemunhas, também os anjos, poderiam entender quem estava no correto. Satanás, ao dizer que Jó era íntegro pelas bênçãos que Deus lhe dava, ou Deus afirmando que Jó o amava independente das bênçãos, tá bom? Então, a única maneira de ver se uma pessoa
é honesta é colocar nas suas mãos alguns milhões de reais. E dependendo do aumento da quantidade desse volume de dinheiro, talvez a pessoa em algum momento deixe de ser honesta. Porém, no caso de Jó, você poderia colocar quanto dinheiro você fosse imaginar, ele não se entregaria ao pecado, à tentação, tá bom? Então, é nessa perspectiva, tá bom? Nós somos salvos pela fé, mas somos julgados pelas obras. E as obras geram evidência do que se passa no nosso coração, ok? Então, a história continua, vamos passar rapidamente por ela. Então, o Senhor disse a Satanás: De onde vens novamente? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, né, de rodear a terra e passear por ela. Por quê? Porque ele era o príncipe deste mundo. Adão tinha entregado para ele a coroa, né, entre aspas. E ele tinha essa ousadia de falar assim. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jô, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ou seja, essa terra que você diz que você é dono, não é, porque há um homem que me segue, me ama e é íntegro. Por isso começou esse diálogo. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. E se o diálogo fosse relacionado a nós, o que Deus falaria a respeito de nós? Os mesmos adjetivos? Será que ele confiaria na nossa reação diante da provação? Ou às vezes nem somos submetidos diante da provação porque ainda não estamos em condições de suportá-la. E mesmo sem termos sido submetidos a uma provação, estamos reclamando e estamos lamentando das coisas que Deus não nos dá, como gostaríamos de ter, ou estamos falando contra Deus, né? Então vejam que Deus é muito sábio, misericordioso e paciente. Às vezes, muitos de nós somos preservados de muita coisa porque Ele sabe que ainda nós não estamos prontos. O texto continua. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. É duro, é a vida, o sofrimento, a família, filhos que estavam em jogo naquela conversa. Porém, sabemos que Deus confiava em Jó. Será que Deus confia em mim? Deus confia em você? Muitas das nossas reclamações da nossa situação atual, né, é resultado daquilo que nós temos ou não temos. E aí estamos falando das questões materiais, né? E essas reclamações, elas às vezes surgem de um esquecimento de algo bem simples, né? Nós chegamos ao mundo sem nada e sabemos que vamos deste mundo sem nada. E no meio disso descobrimos que não podemos levar nada, né? Então, por que no meio da nossa existência nós achamos que somos donos de algo? Ou que merecemos algo mais? Ou que não deveríamos ter recebido alguma afronta ou dificuldade? Então, o jovem rico se conecta com esta questão porque ele faz um questionamento de um vazio. Quando nós temos essa atitude, né, de reclamar a Deus, de não suportar às vezes a aprovação quando ela ainda está na nossa porta, nós também temos de certa forma esse vazio. E aqui vem uma conexão com a resposta, né, que Jesus deu ao jovem rico, tá bom? E como temos, como eu disse, né, tinha alguém assistindo a conversa de Jesus com o jovem rico, e já tendo definido o que é ser bom, o que é ser íntegro, o que é ser perfeito, a condição que o jovem gostaria de ter, porque ele achava que assim poderia ir para o céu. Então, nós vemos aqui a Pedro. Pedro fazendo uma pergunta, fazendo um comentário, ainda nesse contexto, nesse tempo, Pedro estava imaturo, não tinha sido tocado pelo amor de Jesus. Então ele vai ter um comportamento muito rude, né? Ele vai
se comportar como se a gente pudesse falar, né, um mercenário. Ele vai pensar apenas na recompensa. O que que ele vai dizer, né? Ouvindo a conversa com o jovem rico, Jesus disse-lhe: vende tudo que tens e segue-me. Então ele vai dizer assim: Senhor, e nós que deixamos tudo pelo Senhor, o que vamos conseguir? O que vamos receber em troca? E se a gente fosse frio, né, na avaliação, coitado de Pedro, né? Ele só recebe nossas críticas hoje, né? O que que Pedro abandonou? Na avaliação dele, ele tinha abandonado tudo. Ele estava correto, estava sendo sincero, mas ele estava só olhando a recompensa. Mas ele abandonou umas redes, um barco velho, umas redes que talvez já estavam rasgadas, envelhecidas e que não conseguiam pescar muito. Uma profissão que não daria para ele muito futuro. Então ele, entre aspas, não largou tudo, embora para ele tenha sido tudo. Então eu imagino que Jesus, né, com misericórdia responde para ele, né? Ou conversa posteriormente com ele: olha, Pedro, aqui na terra você não vai receber nada. E não vou responder para você o que você vai receber no futuro, né? Depois de ser tocado e transformado pela minha graça. Porém, na vida eterna você vai receber infinitamente muitas riquezas, vida eterna, saúde plena, né? É, coisas que você não conseguiria imaginar. Então, no final, ele entenderia, né? Vamos ver o que Jesus vai responder para ele, tá? É, e aqui surge uma pergunta já nos colocando no lugar de Pedro. O que nós estamos olhando quando nós seguimos a Jesus? A recompensa, o galardão, encontrar novamente os nossos queridos que se foram, receber o cumprimento das promessas, uma mansão, ruas de ouro, riqueza, abraçar os animais, receber as suas bênçãos. Qual é a razão que nos motiva estar com Deus ou buscar servi-lo? É, e aí eu vou explorar aquele conceito que eu usei, né? Pedro estava olhando a recompensa. E sabemos que nós estamos num grande conflito. Isso, nós somos soldados, ou do bem ou do mal. E se nós usarmos uma expressão, talvez muito usada no meio militar, né? Existe um grupo de soldados que são mercenários. Os mercenários são soldados que lutam em favor de uma causa, país, ideologia, enfim, pelo dinheiro que eles recebem e não pelo país que eles defendem ou amam, tá bom? Então, nessa perspectiva, se nós somos cristãos mercenários, né? Buscamos a Deus pelas suas bênçãos, quer dizer que nós não o amamos realmente, tá bom? E Satanás é muito astuto ao tentar nos tem, colocar esses pensamentos para pensarmos na recompensa, tá bom? E aí ele vai propor teoria da prosperidade, ainda nessa terra tentarmos receber bênçãos, tá bom? Então, nossa história é como a história de Pedro em miniatura. Alguns de nós ainda não compreendemos na cabalidade o amor de Cristo por nós e estamos olhando os benefícios do que é seguir a Jesus, tá bom? Porém, nós sabemos que Deus registrou na sua palavra vários homens aos quais seguiam a Deus sem, independente das consequências, né? Nós acabamos de falar do próprio Jó, né? O próprio Daniel, ele foi maltratado, virou um eunuco, né? Porque ele tinha um chefe eunuco, e o anjo chegava para ele e falava: Tu és muito amado. Será que Jesus, enviando o seu anjo, ele falaria a mesma coisa sobre nós? De que mesmo na dificuldade nós estamos amando a Deus e querendo testemunhar do amor dele? Cornélio, se falarmos de Cornélio, né? Ele, o centurião romano, ele era pagão, porém Deus estava muito feliz com a atitude dele. E ele envia um anjo para falar com Cornélio e para dizer: Olha, eu vou pedir para que Pedro venha e pregue para você. E ele se agradava com as orações e as esmolas que ele dava para ajudar aos pobres. E é intrigante, né? Como um pagão, ele estava à frente de muitos judeus no aspecto da prática da fé e da sinceridade, porque ele era um homem que buscava Deus com sinceridade. Chega a ser até vergonhoso, né? Creio que existem muitos Cornélios hoje, né? Que andam por aí
e que estão apenas esperando o momento certo, oportuno, para passar para as fileiras da Igreja de Deus. Então, qual é o motivo que nos leva a buscar a Deus? Por qual motivo servimos os que já estamos com Deus, né? Buscamos servir a Deus. Você ajuda na igreja, você ajuda em algum na sua vizinhança, o que te motiva, né? Fazer algo por Deus. É interessante que no Chile, né, existe um grupo de voluntários que são bombeiros e eles fazem um trabalho brilhante, porque eles são de diversas profissões. E eles, diante das honrarias que eles recebem por cada resgate, um grupo de pessoas, não me lembro se eram estrangeiras ou do Chile, ofereceu para eles a possibilidade de ganhar um salário para ter mais recursos para continuar fazendo ou ter mais recursos para melhorar os resgates, né? Esse grupo de voluntários se reuniu, conversaram e decidiram não aceitar o salário, porque se aceitassem o salário, eles achariam que teriam a obrigação de fazer algo pelas pessoas que estavam precisando do resgate. Bonito, né? A questão do voluntariado. E quantas atitudes mudaram o mundo, né, na história deste mundo por pessoas que não receberam nada por ser aquilo por alguém. Coitado, Pedro estava perguntando, Senhor, o que nós receberemos? Vamos voltar aqui para a parábola, tá bom? E esse é o ponto-chave. Agora você já entendeu. O que motivou a Pedro a fazer essa pergunta? O que receberemos em troca, Senhor? Já que nós abandonamos tudo, e então Jesus vai contar a parábola. Mas antes disso, vejamos o que diz o versículo 21 até o 24. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Ele está respondendo isso para o jovem rico, tá? Então, só para a gente fechar, Jesus não tinha problema com as riquezas. O problema de Jesus estava em o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, tá bom? Até porque todos os patriarcas praticamente eram ricos, abastados, abençoados por Deus. Abraão, Jacó, José. Então, o problema não está na riqueza, em si, o amor à riqueza. Então, esse jovem rico, né? Aí vem a conversa. Os seus discípulos, ouvindo isto, eu vou agora mostrar o texto bíblico que diz que mostra a pergunta de Pedro. Admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? Ou seja, aos olhos deles era algo difícil. E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, vejamos o que diz aqui. Então Pedro, respondendo, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Olha a ousadia, né? Na ignorância, um homem ainda não transformado, imaturo, ele se compara ao jovem rico, se coloca num patamar acima, dizendo que o jovem rico não deixou tudo, então ele deixou, ele e os seus discípulos, e a pergunta é: o que receberemos? É, ele teve a ousadia de questionar a Jesus para saber o que ele obteria em troca. Quando entendemos o contexto até aqui mostrado, né, nós vamos entender por que Jesus contou a parábola. Hoje, nós diríamos a Pedro, né, se interrompêssemos esse diálogo: Pedro, você não entendeu nada, você merece uma surra, você está achando que você é alguém, mas Jesus está tendo muita paciência com você. Não se trata de recompensa, Pedro, né? Qual foi a resposta de Jesus? Ele não reagiria como nós, né? E Jesus disse-lhe: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, depois, né, da ressurreição, né, quando ele voltar, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos,
para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, eles se tornariam líderes e representantes da herança das 12 tribos, né? Dos discípulos viria o Israel espiritual através da igreja apostólica. Então, o interessante, e nós não podemos negar, e já estamos fazendo a aplicação conosco, né? Precisamos nos identificar com os personagens que estamos analisando. Então, não podemos criticar apenas a Pedro, né? Por quê? Porque Pedro é como nós. Ele olha as coisas materiais, olha um horizonte curto, até onde vai a vista, a visão dele, né? Então, ele se parece a nós porque nós também vemos desânimo quando nós ajudamos na igreja, as pessoas não aparecem, não aceitam o convite, há desgaste com uma pessoa X, Y, e nós estamos gastando com combustível, com gasolina, tempo, dinheiro, atenção, tempo para preparar algo, para preparar uma programação, um estudo, e qual é a recompensa, Senhor, né? O que eu devo fazer? Será que eu estou esperando um reconhecimento e ir lá na frente e ser reconhecido, não aplaudido, né? Mas pelo menos que as pessoas agradeçam o meu esforço? Qual é a nossa motivação? Em função da nossa motivação, talvez nós estamos desanimando porque nós não temos a motivação correta. Então, se somos assim, é porque nosso foco não é o correto, é apenas o material. E eu estou colocando todas as questões e me incluo nisso, né? Por isso que eu falo nós. Não é para atacar alguém, não é para condenar alguém, é apenas para levar à reflexão. Então, não gostaria que ninguém se ofendesse, tá bom? Pelas perguntas, pelas colocações que nós estamos fazendo. É apenas com o objetivo da parábola que nós já contamos, né? A parábola do joio. Entre você acreditar que você é trigo, tem a motivação correta, e você é joio, ainda precisa amadurecer como Pedro, né? Vai fazê-lo ainda, e o Espírito Santo vai mudar a Pedro e pode nos mudar. Então eu gostaria que você refletisse e pensasse que talvez você é como Pedro. Na situação onde nós estamos hoje estudando a história, é melhor pensarmos que somos como Pedro, do que pensarmos que somos melhores a Pedro, tá bom? Então é nessa perspectiva, tá? Então não é para ninguém se ofender e achar que a gente está só apontando o dedo, criticando, não é isso, tá? Então é levar a reflexão para tomarmos decisões e sempre buscar em Deus a melhorar. Então Jesus amavelmente responde a esse homem e faz uma promessa, né? Que ele será mudado, perdoado, transformado e que um dia ele será como ele terá um trono. Vamos para o final do capítulo que contextualiza a nossa parábola. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, perdão, acho que eu voltei, né? Por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Percebem como termina o capítulo do contexto que estamos analisando? Não é com as mesmas palavras da própria parábola? Faz o nosso sentido a gente voltar um pouquinho no tempo, analisar o jovem rico, Pedro e essas palavras para entendermos agora com cabalidade a motivação de Jesus e o significado e a simbologia da parábola. E aqui vou trazer uma propaganda, eu não estou conseguindo me conter. A parábola do bom samaritano vai nos trazer uma resposta também que vai complementar e será de forma completa. O que receberemos aqueles que cuidarmos do homem ferido e maltratado pelos delinquentes no caminho entre Jericó e Jerusalém? Deixem esse parênteses aí, esse pensamento, e vocês vão se lembrar desta parábola quando respondermos a essa pergunta, tá? Da parábola do bom samaritano. Jesus, então, faz essas promessas e ele não apela para condenar a ignorância de Pedro, ok? Ele promete a vida eterna e ele sabe que esse homem mudará, tá bom? Então,
vamos para a parábola, vamos voltar para ela aqui, ok? Vamos retomar, não vamos ler novamente tudo, nem passo a passo, senão nosso tempo se esgota, tá? Mas precisamos entender que na primeira parte da parábola, ele vai responder para Pedro o que ele perguntou. O que receberemos em troca? A parábola vai responder um denário, que é o acordado, tá bom? Então, vocês estão prontos agora para entender melhor a parábola? Ela é maravilhosa, ela é preciosa, tá? Depois de tirar as lições com Jó, Noé e o jovem rico, e agora com Pedro, né? Vamos poder responder a essa pergunta. Vejam a primeira parte, né? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, Deus, né? Pai de família, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um dinheiro, um denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Quem é o primeiro grupo que ele chama? Aquele que convidou para torná-los pescadores de homens. Nesta primeira interpretação que nós estamos dando aqui, olhando o contexto, em uma primeira aplicação, que é o ouvinte, Pedro e seus discípulos, tá bom? Então aqui nós vamos entender no texto do versículo 4, né? Disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Então precisamos entender de que na cronologia do dia, o sol nascia por volta da primeira hora do dia, da hora zero, da parte clara, onde o sol governa, que seria o equivalente à primeira hora às 6 horas da manhã, ok? Na hora terceira, ele faria o mesmo. Isso equivaleria às 9 horas do nosso horário diário. Na hora sexta, ele vai fazer o mesmo, o que equivale a um meio-dia nosso, 3 horas depois, né? Intervalo de 3 horas entre o primeiro, segundo e terceiro chamado. Na hora nona, que equivale às 15 horas, 3 horas da tarde, ele faria o mesmo. E ele faria um último chamado, né? Na hora undécima. Undécima por quê? Porque a parte clara tem 12 horas. Dessa maneira, 2 horas depois, né? Hora undécima, equivale a 5 horas da tarde, já que o sol se põe nessa ilustração do dia, né, de 12 horas às 18 horas. E 12 horas de parte escura, né, das 6 da tarde, passando pela meia-noite, chegando até as 5, 6 da manhã, o dia voltava a nascer, ok? Então, cientes disso, vamos analisar a parábola rapidamente. É, Jesus conta que esse pai de família fez vários chamados, como eu disse, né? Naqueles horários, até finalmente chamar um grupo que trabalharia apenas por 1 hora, recebendo o mesmo salário, um denário, tá bom? Então aqui nós vemos a reação, a indignação de Pedro, né? E na figura dos assalariados que foram chamados na primeira hora, eles alegam que se os que foram chamados às 5 horas da tarde e eles receberam um denário, então eles estariam, nossa, né, felizes porque eles trabalhando 12 horas receberiam 12 denários. Mas o raciocínio justo do ser humano estava incorreto diante da justiça de Deus, né? Porque todos receberam o que foi combinado, o mesmo salário, o mesmo denário, tá bom? Então, na lógica dos discípulos, eles queriam receber mais, porque eles foram chamados primeiro, e eles trabalharam mais, eles deixaram tudo, e os que vieram depois deles trabalharam menos e deveriam receber menos, ok? É uma lógica humana apenas. Então, eles achavam que por estar com Jesus e serem os primeiros a serem chamados, eles mereceriam mais. Ok? Então, nesse contexto, Jesus diz, né? Os últimos serão os primeiros. Mas aí agora vem uma pergunta muito interessante, né? Qual dos grupos foi mais favorecido?
os que foram chamados primeiro ou os últimos? Na perspectiva da verdadeira motivação. Noé, Jó, qual era o grupo mais favorecido? Aquele grupo que passou a maior parte do dia com o dono da vinha. Quem teve o privilégio de passar e viver ao lado de Jesus? Pedro e seus discípulos. Quem foi mais favorecido? Quem trabalhou mais. E nessa perspectiva você não pode desanimar. Você é mais favorecido se você for chamado à missão antes daqueles que estão se juntando a nós agora, né? Então, na nossa mentalidade humana, nós invertemos e achamos que os últimos são os mais favorecidos porque trabalham menos e recebem o mesmo salário. Ok? Então vejam como a teologia, né, a mensagem de Jesus é invertida. E o que Jesus estava querendo, né, na verdade, é que nós pensássemos no que realmente é mais importante. O tempo de serviço, a recompensa ou a oportunidade de estar ao lado dele, caminhar com ele, ser íntegro, ser reto, ser motivado à perfeição, que significa estar com ele, andar com ele, fazer a sua vontade. Mais importante é o que deveria ser o nosso centro, a presença de Deus, a presença de Jesus em nós, e não o entorno, tá bom? Então eu sempre me lembro da música, né? O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. Então você está em dificuldade, as coisas na igreja não estão funcionando, as coisas no grupo, da família, mas você deveria continuar sendo motivado por esse amor, porque o céu não terá sentido se Jesus não estiver lá. Dessa maneira, Jesus é muito compassivo, né, com seus discípulos, e ele, amando eles, ele queria que eles entendessem o mais importante. A presença dele era mais importante. E que irônico, né? Que eles perceberiam isso quando Jesus estivesse longe, não mais com ele. Mas eles o amariam do mesmo jeito, porque através do Espírito Santo se conectariam com esse maravilhoso Jesus. Então, Jesus está dizendo para eles, né? Vocês estão fazendo o que eu peço e me seguem pela recompensa ou por amor de mim? Estão caminhando comigo, estão passando mais tempo comigo ou vocês estão fazendo as coisas pela motivação que vocês acham ter? E aí nós lembramos, né? Um querendo disputar quem ficaria à direita de Jesus, né? É, e nós, há quanto tempo estamos na vinha do Senhor? Quantos obreiros estão desanimando? E eu queria dizer algo bem rápido aqui, né? Não desanime, porque esta igreja é Laodiceia e profeticamente falando, ela tem todas as características para nós desanimarmos. Cega, pobre e nua, morna. E nós fazemos parte dela. Então nós não podemos desanimar porque essa condição é transitória enquanto o Espírito Santo não for derramado nela, tá bom? Então a vinha, a missão, ela é recorrente nas parábolas de Jesus. O trabalho e se envolver na missão é recorrente. Se nós recordarmos o livro de Jonas, nós vamos entender de que Jonas era o objetivo de toda a trama contada no seu livro, e não os ninivitas. Jesus queria salvar Jonas mais do que, e também como, né? Porque amava também a Jonas quanto amava os ninivitas. Então, ele quer que nós estejamos envolvidos na missão, perdão, porque ele quer nos salvar. Desculpem, uma crise na garganta aqui. Estamos de volta.
estamos com um pouquinho de própolis e água, mas Deus vai nos sustentar. Então percebam, qual é o objetivo, qual é o ponto aqui? Trabalhar para sermos transformados e no caminho aprendemos a confiar em Deus e ao contemplá-lo, nós somos salvos, ok? Se a gente pudesse resumir dessa maneira, né? O que me motiva a ir para o céu? Deveria ser e sempre deveria, né, ser a nossa motivação, é querer estar ao lado de Jesus. Indo para o fim do nosso estudo. E eis que alguém aproximando-se disse-lhe, né, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Qual é a aplicação para os nossos dias? Temos a mesma indagação, o mesmo vazio? Estamos pensando ou na perfeição fria, ou na recompensa gloriosa, devido às dificuldades que estamos enfrentando? Qual é a nossa missão aqui nessa terra, né? Um lembrete, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas perguntas que nós fizemos ao longo desse estudo é para nós refletirmos. Como estamos nos comportando? Como Pedro, transformado ou antes da transformação? Se no mundo secular as pessoas precisam trabalhar para não serem demitidas, precisam entregar resultado, precisam produzir, elas ganham por produção, enfim, fazendo uma comparação bem fria e simples, né? Como nós poderíamos esperar que no céu, no caso da recompensa eterna, né, que se assemelha a uma maratona, né, na nossa corrida espiritual, nós não podemos ir ao céu sem levar alguém, tá bom? Então, nós não iremos sozinhos para o céu. Discipularemos alguém, porque nós fomos discipulados por alguém. Por isso eu sempre motivo, né? Você pode abrir uma classe bíblica usando esse material, com seu colega, com seu amigo, com sua família, na sua igreja, para continuar esse discipulado. Então, quando Jesus voltar, ele vai entregar o galardão para todos aqueles que tiverem, e aí nós vamos ter uma parábola específica sobre isso, né? A dos talentos, para todos aqueles que tiverem multiplicado os seus dons. E algo também intrigante, e em todas as épocas foi assim, é que Deus precisou chamar sempre muitos obreiros. Por quê? Porque ele sabe que os frutos estão maduros, e ele sabe que o inimigo pode, daqui a pouco, tornar esses frutos podres. Eles não sendo recolhidos, não sendo ceifados, eles poderão se perder. Porque as uvas sempre estiveram maduras, tá bom? Quantas pessoas procuram um novo tempo? Quantas pessoas estão sedentas da palavra de Deus? Por isso ele chama muitos e muitos que não entendem o chamado, se afastam como o jovem rico e ou se desanimam como outros que já fizeram assim, né? Como o próprio Jonas. Porém, damos glória a Deus porque Deus teve paciência com Pedro e ele vai ter paciência conosco, tá bom? Como estamos hoje como obreiros do Senhor? Estamos com o objetivo correto? Quanto vale uma alma para nós? O mesmo que uma alma, essa mesma alma vale para o céu, quando os anjos se alegram quando alguém entrega sua vida a Deus. Precisamos pedir perdão porque às vezes nos desanimamos, falhamos, temos a motivação errada, mas Ele é paciente conosco. Desculpem. Como termina a história de Pedro? Ele foi transformado
ele foi tocado, ele se tornou um pregador de milhares. No primeiro sermão, transformou a vida de 3.000 pessoas. Ele recebeu milagres dos anjos e ele, indignado da maneira como ele morreria na cruz, ele pediu para morrer de cabeça para baixo. Nós sabemos quais são os planos de Deus para a nossa vida, antes de que ele retorne, mas nós temos certeza de que a recompensa virá se nós formos transformados pelo seu amor. Vamos orar? Querido Deus, nosso bom Pai, te agradecemos por esse estudo maravilhoso, pela tua paciência, pelo teu amor, por tudo que o Senhor faz por nós. Obrigado pelo convite para trabalhar na vinha. Sabemos que os mais beneficiados somos nós, que trabalhando com tua igreja, com aqueles que se achegam a ti, nós somos os beneficiados, os abençoados, porque nos alegramos como os senhores e os seus anjos se alegram. Abençoa-nos nessa noite, nos dê uma decisão constante para trabalharmos com alegria na tua vinha. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.